levaram parte do grupo do povo de Israel para a Babilônia. A maioria do povo tinha sido levado e poucos ficaram na Palestina naquela época. O povo estava sofrido, longe da sua pátria, suas casas tinham sido saqueadas, eles foram levados para um outro país, tudo perdido, o povo estava sendo humilhado por outros povos, e muitos perderam parentes, familiares, e muitos envolvidos com deuses pagãos. O povo que havia sido levado para a Babilônia havia se esquecido do seu Deus e começaram a se envolver com os deuses babilônicos, com aqueles deuses pagãos. E eles estavam mortos espirituais, isto é, afastados de Deus, longe do seu Deus, não adoravam mais o Deus de Israel, estavam adorando outros deuses, Marduk, né? Outros deuses de Babilônia, e haviam se esquecido do Senhor, estavam em apostasia, estavam afastados de Deus, pecando contra o Senhor, desobedecendo a ordem do Senhor que dizia o mandamento, né? Nós devemos adorar somente a Deus, somente a Ele dar culto. Mas eles estavam adorando outros deuses que exigiam até sacrifício humano. E Deus concedeu ao profeta Ezequiel a visão real do estado espiritual do povo de Israel. O povo eles estavam mortos, as pessoas estavam mortas, como ossos secos, completamente destruídos. E quem olhasse não via perspectiva de vida, de restauração e de salvação para o povo de Israel. Eles estavam em outra terra, escravizados e cada vez mais afastados de Deus, cada vez mais distante do Senhor. Já estavam adorando outros deuses. Esse era o estado do povo de Israel em Babilônia, na época que Ezequiel foi levado pelo Senhor para ter essa visão desse vale de ossos secos. Então Deus levou Ezequiel a um vale de ossos ressecados pelo calor do deserto, que o clima no deserto é muito seco, e o fez entender. Olhando para aquilo, ele quis mostrar a Ezequiel como estava o estado espiritual do povo de Israel. Como eles estavam espiritualmente. Eles estavam tristes, sem fé, desesperados, sem esperança e perspectiva de futuro zero. Não tinham perspectiva de melhora. Eles estavam arrasados. Famílias destruídas, dizimadas pela guerra. Outro dia eu estava pregando a palavra na minha igreja, falando da necessidade de nós evangelizarmos, como o pastor está levantando, né, essa nova fase agora de mensagens, da necessidade de nós evangelizarmos e levarmos pessoas à presença de Deus, que a nossa tarefa é essa. Não é? Nós recebemos de graça, temos que dar de graça. Nós fomos abençoados, libertos, salvos, curados, restaurados. Nós precisamos apresentar esse Deus a essas pessoas que estão perdidas no mundo. Então, há essa necessidade. Nós temos que nos deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Que às vezes o Espírito Santo nos impulsiona a falarmos com uma pessoa, a gente não tem coragem. Vou deixar outro fazer. Não vou falar não. Não adianta, né? Não adianta. Essa pessoa aí não tem jeito. Quem sabe na família, né? Você fala, bispo, meu marido não tem jeito não. Meu filho, já cansei de orar. Será que não tem jeito mesmo? O Espírito Santo, se nós nos deixarmos usar, ele vai usar nossas habilidades. Talvez você não saiba
falar para uma pessoa. Tem pessoas que você diz, ó, vão entregar folheto, a pessoa sai meia-noite, 1h da manhã, de capuz preto, escondido para ninguém ver, com vergonha de encontrar alguém, não é? Bota na caixa do correio o convite e sai correndo. Mas tem gente que gosta de falar. Você já viu, conhece pessoas assim? Não perde oportunidade, a pessoa deu bom dia, já está entregando folheto. Mas você pode abençoar dando um livro, você pode abençoar fazendo um convite, você pode abençoar sem pregar até o evangelho, mas você ajudar a pessoa num momento de crise. A gente testemunha de Jesus até com a nossa própria conduta, com a nossa vida, não é? As pessoas olham assim, poxa, eu quero ser como aquela pessoa, olha como aquela pessoa age. Porque na hora da necessidade, a pessoa pode até brincar que você é crente, mas na hora da necessidade ela vai recorrer a você, porque vê em você uma pessoa diferente, não é? Eu trabalhei numa empresa que eles me chamavam de Bispo Macedo. Bispo Macedo, porque eu era crente. E tinha um rapaz que ele sempre ficava brincando comigo e tal, mas um dia que ele soube que o filho era viciado, ele foi falar comigo chorando, posso falar contigo? Não procurou outro. Você pode orar comigo, pode orar na sua igreja. Porque eles sabem, eles observam, eles veem em nós, eles sabem que existe algo diferente em nós. Não porque nós somos importantes, mas porque o Espírito de Deus habita em nós. Esse Espírito nos dá vida. Não é? Então, irmãos, Deus nos usa com a nossa habilidade. Talvez você seja eloquente, você fala com facilidade, Deus vai te usar. Você não consigo falar com ninguém, mas você tem, Deus vai te usar, você vai presentear, você vai dar um livro, você vai dar alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Tem um irmão que todo dia eu recebo o torpedo dele com uma mensagem. E ele já manda mensagem para mais de 200 pessoas. E tem no cadastro dele. Está falando de Jesus. Ele está pregando o evangelho. Falando, testemunhando da sua própria vida. Pregando, escrevendo, você pode socorrer pessoas, ajudando, presenteando com um livro, uma Bíblia, dando um folheto, convidando para a reunião. Eu não sei como Deus pode te usar, mas Deus vai te usar se você se dispuser a trabalhar na obra do Senhor. Por que devemos fazer isso? Porque, irmãos, ao nosso redor há pessoas exatamente assim como a visão de Ezequiel, pessoas que são ossos secos, pessoas que não perderam todo o sentido da vida, pessoas que estão perdidas, sem vida nenhuma. São pessoas vazias, tristes, sofridas, sem direção na vida, pessoas perdidas, pessoas desesperadas, pessoas sozinhas. Eu vi uma reportagem em São Paulo, 3 horas da manhã, e o repórter filmando várias luzes acesas nos prédios. E eles aproximavam a câmera, a pessoa andando para lá e para cá, pessoas que não conseguem dormir, pessoas ansiosas, pessoas com insônia. Por quê? Pessoas sofridas, sozinhas, vazias, angustiadas, buscando se apegar em qualquer sinal de esperança. E há pessoas correndo, se a gente não falar, tem pessoas correndo atrás de vovós, de pais de santo, de alguém que acenda alguma luzinha de esperança. E as pessoas se perdem, se afundam. E às vezes nós temos a solução, que é Jesus Cristo, e a gente não apresenta. O que podemos fazer? Como podemos ajudar? Como eu disse no início, a gente sempre espera que a gente fale alguma coisa, a pessoa se converta, aceita Jesus, seria maravilhoso. Mas não depende de nós a conversão da pessoa. O que depende de nós é pregarmos. Se a pessoa vai aceitar ou não, é ela com Deus. Mas você deve fazer a sua parte, não é?
Então, como podemos fazer? Como podemos ajudar? O Senhor perguntou ao profeta Ezequiel, aqui no versículo 3, ele disse: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu imagino Ezequiel, Deus o levou para uma visão, um vale, naturalmente seriam esqueletos de pessoas que morreram numa guerra, talvez, muita gente, muitos ossos, um vale inteiro cheio de ossos, e pelo tempo, ressecados pelo sol do deserto, não é? Pelo tempo já tudo misturado, porque os animais, né, comiam os corpos e levavam a perna para um lado, um braço para o outro, e aqueles ossos secos já não tinham mais vida, não tinha. Quando Deus perguntou a ele: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Olhando humanamente, não há solução. Claro que não podia, humanamente olhando, aqueles ossos não poderiam voltar a viver. O que ele estava perguntando? A gente podia perguntar, mudando aqui essa pergunta, né? Parafraseando essa pergunta aqui, podíamos dizer assim: há salvação para essas pessoas? Quem sabe, há salvação para pessoas na sua família? Há salvação para aquele parente seu, que você acha que não há salvação? Há saída, há solução para o teu caso? Ou para outra pessoa do seu relacionamento? Será que há solução? Será que há cura para a sua enfermidade? Será que há chance para você retornar aos braços de Deus e retomar a sua comunhão com Deus novamente? Essa é a pergunta. São coisas impossíveis para a gente. Quando Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Foi uma pergunta impossível, humanamente falando. E há perguntas que a gente faz para a gente mesmo: será que tem solução para essa pessoa? Será que tem solução para a minha situação? Será que tem saída para essa questão? Será que tem cura? Já que os médicos disseram que não tem cura, é uma doença incurável? São respostas que para a gente, aos olhos humanos, a gente acha que não tem. Ezequiel foi esperto. Ele foi muito sábio em sua resposta, porque ele sabia que por ele, seria óbvio, não tem solução. Esses ossos jamais se tornariam a viver novamente. Mas ele disse: ó soberano Senhor, porque Deus é soberano. A última palavra é dele. A última palavra não é do médico, não é do juiz, não é de ninguém. A última palavra é do Senhor. Então ele disse: ó soberano Senhor, só tu sabes. Só Deus pode acrescentar a vida, só Ele pode tirar. Ele deu 15 anos de vida ao rei Ezequias, mas só Ele pode dar. Ele disse: ó soberano Senhor, só tu sabes. Em outras palavras, só tu podes, Senhor. É interessante, eu estava preparando essa mensagem, e nesse ponto aqui, eu lembrei de Sara, né, esposa de Abraão. Ela com 89 anos, ele com 99. E o anjo do Senhor disse: a sua mulher vai ter um filho. Ela estava atrás da cortina, ela sorriu. E pensou assim: como pode eu, na minha idade, e o meu Senhor, que ela chamou o marido de Senhor, inclusive esse ponto é interessante, eu acho que deveria sempre a mulher chamar o marido de Senhor, né? Mas a minha esposa não aceitou isso, né? E para não criar uma revolução em casa, porque eu tenho uma filha também, e uma sogra também, então ia ser um problema, né? Mas ela riu, ela disse: o meu Senhor já está com 99, avançada em idade, como poderei eu conceber? E o anjo disse assim: por que você está sorrindo? Ela levou um susto, ela disse: não estou sorrindo não. Ele disse: não, você está sorrindo sim. Por acaso, o anjo disse, há alguma coisa impossível para Deus?
Ele disse, olha, o seu filho, o nome dele vai ser Isaac. Isaac significa sorriso. Para ela nunca mais esquecer que aquele dia ela duvidou do poder de Deus. Irmãos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Deus é soberano, como Ezequiel orou, respondeu a Deus, Senhor, tu és soberano, tu sabes. Deus pode fazer qualquer coisa, por mais impossível que nós achemos. Deus pode fazer, e Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende, Ele sempre vai além daquilo que a gente imagina. A gente às vezes pensa que Deus, por isso que Davi era esperto. Davi sempre, ele pedia a Deus a sua estratégia. Uma vez ele estava cercado pelos filisteus, e ele orou ao Senhor e disse, Senhor, a cidade está cercada, o que é que eu faço? O Senhor disse, avança contra eles. Né? Ele foi, avançou, espalhou, os filisteus foram embora, ele voltou feliz da guerra, mas um tempo logo depois, os filisteus cercaram novamente a cidade. Ele poderia muito bem dizer assim, deu certo a primeira vez, eu vou atacar de novo. Eles vão ver comigo, Deus é comigo. Mas ele não, ele disse, Senhor, o que é que eu faço agora? Qual é a estratégia? Eu vou de novo? Fico parado? O Senhor disse, não, não avança não. Dá uma volta, por volta das amoreiras. Quando você escutar um estrondo de carros, de carruagem, você então, não é? Fique firme, porque eu, o Senhor, estou lutando em teu favor. Deus tem as estratégias dele, sempre dá certo. Quando a gente tenta ultrapassar Deus, fazer do nosso jeito, a gente sempre erra. Então Deus, Ele sempre acerta. E Ele sempre nos surpreende. A gente imagina uma coisa, e às vezes a gente fica até com raiva de Deus, né? Fica assim, o Senhor, por que o Senhor não faz desse jeito? Senhor, por que essa pessoa não fez assim? Por que não aconteceu assim? E Deus tem uma maneira muito melhor. E você vai se surpreender. Sara não imaginou, com a idade que ela tinha, que ela pudesse conceber, mas o milagre aconteceu. 1 ano depois, Isaac nasceu. O anjo disse, por acaso há algo impossível? Talvez você esteja aí pensando em algo impossível, você está vivendo uma situação impossível para você, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Deus pode mudar essa situação, Deus pode tirar de você, do seu corpo, essa enfermidade maligna. Deus pode mudar a situação na sua família, na sua casa. Deus pode converter aquela pessoa que você acha que não tem jeito. Deus pode, tudo Ele pode. Aleluia. Mas qual é o caminho? Porventura há algo impossível? Não há. É uma pergunta retórica. Ela já se responde. É claro que não tem nada impossível para Deus, mas qual é o caminho? O versículo 4 diz, profetize a estes ossos, profetize, filho do homem. Profetizar não é adivinhar. Muitas pessoas pensam que profetizar é adivinhar o futuro. Adivinhação é coisa do diabo. Satanás é que age com adivinhação e pega muitas pessoas com isso. A pessoa quer saber o presente, o futuro, não é? Eu lembro, eu morava numa casa, quando eu era solteiro, meus pais moravam numa casa, ficava um quintal muito grande, a casa ficava lá nos fundos, e tinha próximo ao muro, assim na lateral, tinha muitas bananeiras plantadas. E quando chegava a época de São João, as solteiras da rua perguntavam, eu posso enfiar uma faca na bananeira? Porque diz que enfiar uma faca meia-noite, de manhã aparecia a inicial do nome do marido. Então a bananeira ficava esfaqueada, né? Com tanta faca na bananeira, né? E as pessoas achavam que isso, né? Aí aparecia aquela mancha assim, é um M, é um A, querendo saber o futuro. Eu lembro que minha mãe uma vez, minha mãe não era crente naquela época, e ela foi a uma cartomante. Minha mãe é morena, aí a cartomante lá, Satanás é sem vergonha, né? Aí diz, tem uma loura na vida do seu marido. Minha mãe era morena, a loura era outra, né?
Aí minha mãe chegou em casa, foi um inferno naquele dia. Foi uma briga homérica. E Satanás batendo palma. Por quê? Porque ela foi buscar, e Satanás então pega essas pessoas e usa, né? E se o marido tiver um amante mesmo, né? Satanás diz assim, olha, você tem que fazer um trabalho, porque a pessoa acendeu uma vela branca, você tem que acender uma vermelha e preta. Ela vai lá, acende a vermelha e preta, fazer uma coisa maior. Aí a amante, o marido começa a voltar para a mulher. Aí a amante vai lá, aí o demônio está lá e diz, olha, você tem o seguinte, ela fez um trabalho, você tem que matar uma galinha na encruzilhada. Ela mata uma galinha, aí o marido vai para outra. Aí a mulher vai lá de novo, olha, não deu certo, estava dando certo, mas agora não deu certo. Aí Satanás fica todo feliz e vai lá assim, olha, matou uma galinha, você tem que matar um cabrito. Aí fica nessa, um cabrito, um peru, uma ema, um dinossauro. Cada um querendo ter mais poder que a outra. E nisso, no final, o inimigo disse, olha, não tem jeito, você vai ter que fazer cabeça, vai ter que vestir a roupa, você vai ter que me servir. Por que domina a cabeça? Porque todo o controle do nosso corpo, do nosso pensamento está aqui. Quando Satanás pega a cabeça, pega todo o corpo, domina tudo. O Senhor disse, profetiza, filho do homem. Profetiza a estes ossos. Profetizar significa fazer alguém escutar a palavra de Deus. É você pregar no poder de Deus. É você falar no poder de Deus. Quando você dá o seu testemunho para alguém, você está profetizando. Profetizar significa, vem do verbo proferir. Você está falando. Você está dando uma mensagem de Deus, no poder de Deus. E quando a gente profere no poder de Deus, há resultados. Coisas acontecem. Em regiões espirituais, milagres acontecem. Porque nós não estamos falando palavras soltas, nós estamos falando palavras no poder de Deus. Aleluia. Profetizar significa fazer alguém escutar a palavra de Deus. Você precisa falar para alguém ouvir. Quando você faz alguém escutar a palavra de Deus, você está profetizando. E sabe o que acontece? Quando você profetiza, você prega a palavra de Deus. Como é que na Bíblia tem, quando o profeta falava, a coisa acontecia? Porque ele falava no poder de Deus e Deus dava um aval na sua palavra. Deus fazia aquilo cumprir. Não é? Eu lembro que o bispo Roberto, fundador da Nova Vida, ele estava para comprar um terreno e ele já tinha comprado uma parte do terreno, e tinha um outro do lado que ele queria comprar para compor, para construir uma igreja. E ele já tinha feito a campanha na igreja, a igreja já estava, todo mundo já tinha ofertado, foi uma campanha muito grande. E ele orando a Deus disse, Senhor, eu não quero mais sacrificar a igreja nesse sentido. Ele estava fora do país até, e tinha um homem que vinha de Minas Gerais, uma cidade de Minas, ia uma vez por mês em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele tinha posses, ele alugava um ônibus, levava um grupo de pessoas que ouviam o bispo pela Rádio Relógio, e para tomar a ceia. Todo primeiro domingo ele estava lá. E o bispo estava nos Estados Unidos, o Senhor disse, olha, volta para o Brasil e fala com essa pessoa e diga a ela que você está precisando de tanto. Era um valor alto, um valor de um terreno, num local valorizado. Ele voltou, pegou alguns pastores, foi lá nessa cidade de Minas Gerais, e quando ele chegou lá, ligou para o irmão e falou assim, olha, eu preciso conversar contigo, eu vou aí. Pode vir, bispo. E quando ele chegou, sentou, foi num restaurante para conversar com o irmão disse, bispo, eu não sei o que o bispo vai falar, mas o Senhor me disse que eu devo obedecer a tudo que o Senhor vai falar. O que o Senhor for pedir, que é para eu dar. O que é? E aquele homem sozinho comprou aquele terreno. Eu estou dando esse exemplo para você entender o que significa profetizar, porque tem muitas pessoas por aí
que quer dirigir a vida dos outros através de profecia. E dizendo, olha, Deus falou e se você não fizer, joga a culpa em você. Você está em desobediência. A pessoa fica, mas Deus não falou nada comigo. Porque a profecia, Deus fala com a gente. A palavra vem para confirmar aquilo que Deus já falou. Então Deus já tinha falado no coração daquele homem e disse, olha, você vai obedecer ao que ele falar. E quando o bispo chamou, Deus disse, vai lá e fala com ele. Mas Deus já tinha falado com ele. A palavra foi só para confirmar. Para ele ter certeza que foi de Deus aquilo. Não é? Então nunca deixe ninguém dirigir a sua vida com profecias. Tem pessoas que querem se infiltrar na tua vida, na tua casa, dirigir a tua vida com coisas de profecia. A Bíblia diz que o Senhor nos dá essa autorização para a gente avaliar, pesar o espírito da pessoa, o espírito do profeta. Você pode aceitar ou não. Mas quando vem de Deus, a gente sabe que é de Deus. Né? A profecia, ela sempre edifica, ela sempre traz um bem-estar. Nunca joga peso sobre os seus ombros, sobre o seu coração. Não é? Então, irmãos, qual o caminho que nós temos? Qual o caminho que Deus nos dá? É profetizar. É falar, fazer a pessoa ouvir a palavra de Deus. É aproveitar os momentos. Tem aquela pessoa que você fala, a pessoa não dá ouvidos, né? Principalmente os de casa. Diz que santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente fala, a pessoa rejeita, né? Às vezes tem familiares meus que já preguei o evangelho, nada, aí ouviram a mesma coisa que eu falei de outra pessoa, disse, que palavra. Aí a gente pensa, meu Deus, parece que a palavra entra para o ouvido e sai pelo outro, né? Mas a gente deve pregar aquilo que Deus nos manda dizer. E se alguém escutar a palavra de Deus, a palavra vai fazer efeito no coração. Amém. É fazer-se ouvir. Aproveitar as oportunidades. Que às vezes aquela pessoa que não te dá ouvidos, mas num momento de crise, numa situação difícil, ela vai te ouvir. Em Romanos 10, 17, Paulo diz o seguinte, você pode anotar, não precisa abrir, ele diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outra tradução diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é? Como vai gerar no coração da pessoa fé, se a gente não falar? Isso significa, irmãos, que há solução, há saída, um milagre pode ocorrer, a cura pode acontecer, a salvação pode se realizar, há restauração para a vida de pessoas, mediante a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus pode todas as coisas. Porque se alguém ouvir e obedecer a palavra de Deus, ela vai receber vida, ela vai receber milagre, ela vai receber restauração da sua fé, porque há muitas pessoas, muitos cristãos feridos, porque se decepcionaram com seu líder, porque se decepcionaram com uma situação de relacionamento amoroso. Alguma coisa aconteceu que a pessoa se esfriou na fé, abandonou a fé, se afastou de Deus e começa a morrer. Nesse livro que eu escrevi, que fala Volta para Casa, eu falo justamente a pessoas que eu uso a parábola do filho pródigo também, que o filho pródigo que sai, né? Ele diz para o pai, o filho mais novo, ele diz, pai, me dá a minha parte na herança que eu quero ir embora. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, pai, já que você não morre, já que você não morreu, você não está morto, então eu quero a minha parte da herança, eu quero ir embora. Apressa aí, antecipa a minha herança. Você vê o coração do pai como foi ferido por esse filho, né? A gente entendendo. E ele vai viver com os amigos.
Só que os bens que ele levou foram acabando. E muitos, quando a gente, irmãos, entenda, quando você está na casa de Deus, toda vez que você vem, não é? Você sai desse lugar com braçadas de bênçãos. Sabe por quê? Porque o tesouro está na casa de Deus, os tesouros do Senhor. E você sai abastecido com os tesouros de Deus, de paz, de alegria, de contentamento, de renovação, de esperança. Tudo tem nessa casa, são riquezas que o mundo não dá. E então, mas se você deixa de vir à casa de Deus, essas coisas vão se perdendo. E você vai perdendo o prazer de estar na casa de Deus. Aí vão acontecer coisas que vão impedir de você voltar. No dia que você tentar voltar, o pneu do carro vai furar, vai chegar parente na sua casa, você vai brigar em casa, vai haver uma briga, tudo para te desanimar. Doenças vão chegar para você não retornar, o retorno é difícil. E o filho pródigo saiu, ele foi perdendo as suas riquezas. E o crente que se afasta de Deus começa a perder as suas riquezas. Vai se acabando, ele não percebe, não é? E os amigos estavam lá, enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo. Mas quando o dinheiro dele acabou, os amigos sumiram. E o filho pródigo, ele se encontrou cuidando de porcos, comendo comida de porcos. Para um judeu, porco é um animal imundo. Só os escravos cuidavam dos porcos. Quando Jesus disse essa parábola, ele estava dizendo que aquele jovem foi para um estado de miséria tão grande que ele estava no meio dos porcos, que era um animal considerado imundo pelos judeus. Foi quando ele caiu em si e disse: puxa, até os empregados do meu pai têm a vida melhor que a minha, então eu vou voltar. Quando a Bíblia diz essa expressão, né, quando ele caiu em si, por quê? Porque quem se afasta do Senhor está fora de si. Porque é na casa do Pai que a gente tem tudo, irmãos. Né? E há pessoas que se perderam por uma situação qualquer. Quem sabe você está vivendo uma situação assim, está sendo abatido na alma, desanimado, porque você se decepcionou com alguém, com alguma coisa, e está dizendo: eu não vou mais me envolver na igreja, fazer mais nada, eu vou seguir. Olha, isso é sintoma de que sua alma está adoecendo. Mas Deus é poder para te restaurar. Aleluia! Deus te trouxe aqui hoje, não foi à toa não. Deus tinha um propósito, tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus não nos salvou, Deus não nos chamou, irmãos, de uma forma aleatória. Nós não viemos a este mundo de uma forma aleatória, não. Davi disse no Salmo, disse: olha, eu era substância ainda informe, isto é, ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia de todos os meus dias. Deus conhece cada um de nós, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós fomos criados com um propósito. Nós não somos obra do acaso. Então, irmãos, significa que há solução, há saída para a situação, qualquer situação. Deus é soberano, Deus é poderoso. Porque se alguém ouvir a palavra e obedecer a palavra, vai receber vida e o milagre vai acontecer. O Senhor disse para Ezequiel: então profetiza. Fala para esses ossos, fala a palavra, diga que o Senhor, ele disse: olha, ossos secos, o Senhor mandou dizer o seguinte: se juntem, criem tendões em vocês, criem músculos, carne, agora revistam-se de pele. E quando ele ia falando, a palavra de Deus ia realizando. Deus pode todas as coisas, irmãos. Com o poder da palavra, o Senhor construiu tudo. Não foi assim? Haja luz, houve luz, e Deus, pela palavra de Deus, e Ele pode dizer: haja saúde no teu corpo, haja paz na tua casa, haja livramento para a tua vida, haja salvação na tua família. Deus é poder. Aleluia. Deus é soberano. Você pode conceber isto?
que ao pregar a palavra de Deus, grandes milagres podem ocorrer. E Deus usa os seus. Porque é isso que nós estamos lendo aqui. Se a gente pregar a palavra, evangelizar, testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida, pregar a palavra de Deus, mandar uma mensagem, o poder de Deus age. A palavra de Deus gera vida. O profeta obedeceu. E aquilo que o Senhor o mandou dizer. E os ossos então começaram um barulho, né? Aquela perna daquele corpo que tinha sido levado por algum animal para longe, veio para cá e começou a se ajuntar osso com osso. Eu fico imaginando a visão de Ezequiel, aquele monte de ossos num vale, e os ossos se mexendo e andando, rastejando e juntando no corpo, e formando o esqueleto inteiro. E de repente aqueles ossos começaram a criar tendões, se unindo um com o outro, um corpo se formando. O Senhor, Ele quer dar vida a você e àqueles que o Senhor colocar no teu caminho para profetizar. Ele vai juntar os ossos. Ele vai juntar os tendões, Ele vai criar músculo, Ele vai colocar a pele, aleluia. Quando ele dá a pele, coloca a pele, Ele dá forma humana. O Senhor está dizendo para Ezequiel, é assim que meu povo está. O povo não tem mais forma, não tem mais vida, estão despedaçados. Quantas vidas estão despedaçadas? Quantas pessoas estão destruídas? E a gente ora e não tem saída, não tem solução. Aqui ele fala da restauração de um povo destruído. Fala de vida e esperança a um povo sem perspectiva de futuro. Porque quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma notícia que está com uma doença incurável, imediatamente a pessoa perde sua perspectiva de futuro. Ela não projeta mais nada para o futuro, porque diz, eu vou morrer. Como é que eu vou projetar algo para o futuro se eu não sei quanto tempo eu vou viver? E a pessoa vive numa angústia, numa amargura. Mas nós temos a palavra da vida. A gente prega a palavra do Senhor, e o Senhor gera vida no coração daquela pessoa, gera esperança. A resposta foi imediata, porque enquanto o profeta falava, aqueles ossos iam sendo restaurados, aqueles corpos iam tomando forma humana. Mas não adianta um corpo sem vida. Cadáveres não fazem diferença alguma. Deus não é Deus de mortos. Quando aquelas mulheres foram lá no túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, lá no cemitério, o anjo apareceu para ela e disse, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Nosso Deus não é um Deus de mortos. Nosso Deus não está morto, não está na cruz pendurado. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Então Ele não é Deus de mortos. Quando Ezequiel olhou aquele monte de cadáveres, agora já eram cadáveres, já tinham forma, mas não tinham vida. Há muita gente, muito crente assim, sem vida. Mortos espirituais. Perdidos. Deus não é Deus de mortos. Deus quer um povo cheio de vida, um povo confiante nele, um povo cheio de esperança no Senhor. Deus quer um povo assim, irmãos. Então Deus mostra para Ezequiel, diz, Ezequiel, está vendo esses corpos? Agora profetiza. Aos quatro cantos, dizendo, Espírito, vem sobre esses corpos. Se você ler novamente, você vai ver que Espírito é em letra, um E minúsculo. Ele está falando de espírito humano, espírito que habita em nós, porque nós somos um espírito que habitamos neste corpo.
para dar vida a este corpo. Não foi assim? O Senhor fez o homem do pó da terra, era um cadáver. O Senhor soprou nas suas narinas, né? Sopro de vida, um espírito entrou no corpo e o corpo passou a viver. O Senhor estava mostrando para Ezequiel, dando um paralelo, porque depois que o Senhor fala do espírito com letra maiúscula, não é? Que você pode ler aqui depois, no versículo 14, que diz: porém, o meu espírito, aí o espírito é de Deus, com letra maiúscula. Ele estava falando que o povo estava sem a presença de Deus com eles. Para o corpo ter vida, ele precisa do espírito. E da mesma forma, para nós termos vida espiritual plena, protegido de toda forma do mal, nós precisamos ter o Espírito Santo em nós. Irmãos, a nossa casa aqui não pode ficar vazia. O Senhor já limpou esta casa, preparou esta casa, transformou em santuário, para o Espírito dele habitar em nós. E o Espírito Santo em nós vai fazer a gente ter o caráter de Cristo. Não é? Com o Espírito Santo em mim, antes eu fazia um monte de coisa errada, antes eu nem pensava em Deus, antes eu pecava sem ter um senso. Mas agora que o Espírito Santo está em mim, há uma censura dentro de mim. A palavra do Senhor diz que, em 1 Coríntios, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, eu posso pecar. Eu posso ir na esquina e encher minha cara de cachaça. Não é? Como é que diz aqui? Beber água. Comer água, né? Posso lá comer água beça, água que passarinho não bebe. Mas me convém? Não me convém. Eu vou glorificar a Deus com isso? Não vou glorificar. Eu posso entrar, não é? Num lugar, numa boate. Posso. Mas me convém? Eu vou glorificar a Deus? Não vou. Eu amo o Senhor. E quando a gente ama alguém, a gente faz tudo para essa pessoa ficar bem, não é? Se alegrar. Você quando você ama, você não quer entristecer a pessoa. Não é verdade? É a mesma coisa, eu amo a Deus, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me salvou, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor já me curou. Então, Ele me deu vida, eu sou grato ao Senhor, então vou fazer tudo para agradá-lo. Mas eu só consigo fazer isso se o Espírito de Deus estiver em mim. É Ele quem muda o meu caráter. Então eu passo a produzir fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo em nós. Alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. É o que o Espírito produz. Mas eu preciso desse Espírito de Deus na minha vida. Aleluia. Quando Ezequiel profetizou o Espírito sobre aqueles corpos, eles tiveram vida. Aqueles corpos que estavam ali deitados naquele vale se levantaram, se puseram de pé e formou um grande exército, porque eram muitas pessoas. Imagina aquele vale cheio de ossos. O Senhor está dizendo: Ezequiel, o meu povo é muita gente, mas eles estão mortos. Eles precisam da minha palavra. Eles precisam ouvir a minha palavra para terem vida. Profetiza, Ezequiel. Fala para esse povo. É isso que Deus está dizendo. Fala da minha palavra. Invoca o Espírito Santo sobre eles. Deus restaura, irmãos, o fraco, o frustrado, o abatido, o desesperado. Deus restaura aquele que está decepcionado, aquele que está sem esperança, o perdido, o ferido, o frio na fé, trazendo essa pessoa de volta ao grande exército de Deus, fazendo essa pessoa se levantar, ficar de pé. É o Espírito de Deus que faz isso em nós, irmãos.
Porque se o Espírito de Deus não estiver conosco, nós vamos cair, nós vamos ficar à beira do caminho. Mas quando o Espírito Santo está em nós, ele renova a nossa esperança. A noite nós podemos chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus enche o nosso coração de esperança. Deus nos dá a certeza que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Às vezes a gente não está vendo a vitória, mas a gente sabe que Deus está lutando em nosso favor. Quando Ezequiel foi entrar na terra prometida com o povo de Israel, o Senhor disse: Ezequiel, eu vou te orientar, você vai encontrar a primeira barreira, que é o povo de Jericó. Uma cidade com muralha de 30 metros de altura, paredes de 10 metros de espessura. As pessoas pobres moravam na periferia da cidade. E ele disse: você não vai entrar nessa cidade, você não vai usar estratégia de guerra nenhuma, você vai usar a minha estratégia. Ele disse: Ezequiel, eu já entreguei essa cidade e o rei dessa cidade nas suas mãos. Uma semana depois que isso aconteceu, durante uma semana, Josué ficou rodando, todo dia rodava ao redor da cidade, marchando. E na última vez deu 7 voltas, e tocou trombeta, e a muralha caiu. Deus prometeu num dia, 7 dias depois que aconteceu, mas Deus já estava trabalhando em regiões espirituais, invisíveis, que se tornou visível depois de 7 dias. Às vezes você ora e acha que Deus não está agindo. Deus está agindo sim. Deus já te deu a vitória, é que você ainda vai ver isso concretizar no tempo de Deus. Mas Deus está no silêncio trabalhando nessa situação da tua vida. Deus restaura. Deus pode fazer qualquer coisa. E quem Deus usa nessa tarefa de pregar? Deus usa anjos, serafins. Vai lá pregar o evangelho para o marido daquela irmã, que ela diz que não tem jeito. Quem Deus usa? Anjos? Não. Deus usa seres humanos, seus filhos. Aleluia. Ele disse: filho do homem, profetiza. Ele estava dizendo para Ezequiel: você, ser humano. Quando eles usam essa expressão filho do homem, até Jesus fala: o filho do homem veio, né? Ele está falando de Jesus homem, não Jesus filho de Deus. Porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele se fez carne, ele habitou, veio como ser humano a este mundo, obedecendo todas as leis da natureza. Nasceu como um bebê, gerado na barriga de uma mulher, obedecendo todas as leis. Somente depois de 30 anos de idade que ele foi batizado e começou a pregar, porque a lei naquela época, a pessoa só poderia se expressar politicamente e religiosamente com 30 anos de idade. Então, por isso, Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Não é? Então, ele obedeceu todas as leis, 100% homem. Por quê? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ele veio para remir os nossos pecados, ele precisava derramar sangue, e espírito não tem sangue. Então, ele veio como ser humano. Então, ele era 100% homem. Quando usa essa expressão, filho do homem, é porque ele fala de Jesus homem. E quando ele usa aqui, filho do homem, profetiza, está falando para seres humanos, para nós, irmãos. Filho do homem, sou eu, é você. Deus está mandando a gente profetizar. Falar de Deus, das coisas de Deus. Portanto, irmãos, deixe-se usar. Abrace essa nova visão que Deus está dando ao seu pastor. Isso é de Deus. Abrace essa visão, deixe-se usar pelo Senhor, pregue a palavra. Eu não sei pregar, tudo, mas você pode abrir a sua casa. Outra pessoa prega, mas você está lá. Você pode orar, não é? Nesse sentido, Senhor, manda almas. Mesmo você não sabendo o que dizer, Deus vai mandar almas para você, você vai ajudar a pessoa, e daqui a pouco a palavra do Senhor diz: abra a boca e eu a encherei. Às vezes você começa a falar com a pessoa e diz: puxa, nem sei como eu me lembrei.
O Espírito Santo faz você lembrar de versículos, de passagens, não é? E você vai falando, como é que isso aconteceu? É porque você tem o Espírito de Deus em você. O Espírito Santo te faz lembrar, não é? Fale, se disponha, e o Espírito Santo vai confirmando toda a tua palavra. É profecia. Não foi assim que aconteceu lá em Marcos 16, 20? Que os discípulos iam falando e o Espírito Santo ia cooperando com eles por meio de sinais e prodígios. O Espírito Santo coopera conosco. Ele nos ajuda. Amém. Aleluia. Ele nos dá coragem, ele nos dá a palavra certa. Deus vai colocar pessoas para cruzar o seu caminho. E o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai dizer alguma coisa, você vai dar um folheto, você vai dar um livro, você vai, não é, mandar uma mensagem, um torpedo, alguma coisa. O meu sogro, a mãe dele, a avó da minha esposa, era uma pessoa assim, envolvida com o espiritismo. Um dia ela, de manhã, foi comprar pão na padaria, uma pessoa passou e disse, olha, Jesus mandou te dar isso. Deu um folheto. Aquele folheto foi uma punhalada no coração dela. Ela pegou aquele folheto, abriu o coração, o Espírito Santo entrou, ela se converteu e morreu salva no Senhor. Um folheto, irmãos. A gente não sabe da dimensão. Eu escrevo esses livros, outro dia uma pessoa ligou para a igreja, umas 2 semanas atrás, lá de Brasília, disse, olha, eu quero comprar esse livro, tal, e disse lá o nome do livro, eu quero distribuir para meus amigos aqui. De Brasília. Eu nunca vim de lá para Brasília. Como é que anda, não é? Um folheto que você dá, uma palavra que você... Isso corre, irmãos. Há poder na palavra de Deus. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Se disponha. E é você que está se sentindo assim, fraco, quebrado, partido, desanimado. Deus te trouxe aqui para te renovar nesta noite. O Senhor quer te encher com o Espírito dele, com o óleo precioso do Senhor, para te renovar, para te dar um novo ânimo. Sabe por quê? Porque você não trabalha para homem, você trabalha para Jesus. Então, às vezes se decepciona com pessoas, o homem vai sempre decepcionar a gente. Mas o Senhor nunca nos decepciona. O Senhor é fiel. O Senhor não nos abandona. Os amigos são amigos, às vezes, até um certo ponto. Mas há um limite para a amizade. Mas há momentos que os amigos não estão presentes, mas o Senhor está. Aleluia. Ele está sempre conosco. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas vamos fechar todos os nossos olhos aqui. E você que se sente assim, olha, puxa, essa palavra falou meu coração. É o Espírito Santo de Deus que ama você. E Ele quer te restaurar, renovar a sua fé. Vocês cantam aqui aquele hino, vem restaurar o meu altar. Diante do meu Deus, eu vou me quebrantar. Conhece? Vem restaurar o meu altar. Canta. Canta, Marquinhos, ou não? Então deixa. Senão ela é um pouco difícil também. Mas curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não há nenhum mistério nisso, nenhuma... É para você se isolar do movimento ao redor, ficar só você e Deus. E se você precisa dessa restauração, se essa palavra falou teu coração, coloque a mão no seu coração como um sinal para Deus de que você quer retomar a sua vida com o Senhor, a sua vida de fé. O Senhor quer te restaurar para você ser um guerreiro do Senhor. Se levantar como a visão de Ezequiel, no meio de um deserto, talvez sua vida seja um deserto seco, ossos secos, está se sentindo morrendo espiritualmente. O Senhor quer te restaurar nesta noite, renovar, te reerguer, você ficar de pé, porque você é um guerreiro do exército do Senhor.
Aleluia, uma guerreira do Senhor. E o Senhor quer te usar. Deus tem planos para a tua vida, através da tua vida, para que o nome dele seja glorificado através de você. Senhor, nós dependemos de ti. Glórias a Deus por isso. Porque sabemos que tu és um Deus que nos ama. E nós estamos seguros e protegidos nas tuas mãos. Há irmão, Senhor, com a mão no coração, fazendo um sinal para ti de que precisa dessa restauração, de um ânimo novo. Precisa deixar no teu altar o peso que está na sua alma, no seu coração, a tristeza da decepção, a agonia, o desânimo, Senhor. Nós sabemos que Satanás não precisa nos destruir, basta nos desanimar. E nós vamos ficar paralisados. Senhor, em nome de Jesus, restaura o ânimo do meu irmão, da minha irmã. Renova a fé, renova o ânimo, a alegria no espírito. Coloca a palavra nos lábios, palavras de fé. Senhor, joga por terra toda a artimanha de Satanás, toda a seta maligna que atinge a mente das pessoas, colocando pensamentos ruins, pensamentos negativos, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos isto, Senhor. Senhor, nós queremos ficar de pé, nos erguer, Senhor, na tua presença, para sermos soldados do Senhor, instrumentos poderosos nas tuas mãos. Coloca, Senhor, a palavra nos nossos lábios, unge os nossos lábios, para que ao pregarmos a tua palavra, ao profetizarmos, ao testemunharmos, que a tua palavra que sair dos nossos lábios saia com poder e autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Filho de Deus, Senhor, fala no nome do Senhor Jesus, o inferno se abala, os poderes espirituais se agitam, porque há poder na boca de um Filho de Deus. E nós, Senhor, nos colocamos nas tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, Senhor. Senhor, por outro lado te pedimos, Senhor, liberta essa cidade. Liberta, Senhor, há casas que nós não entramos, há casas que nós não temos acesso, há famílias que estão aprisionadas nas suas próprias casas. Liberta essa cidade, Senhor. Que teu Espírito Santo toque no coração das pessoas. Que pessoas que cruzarem o nosso caminho já estejam trabalhadas pelo teu Espírito para ouvir a tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus nós declaramos a libertação dessas pessoas, dos vizinhos ao redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, opera milagres nessa cidade. Usa os teus filhos como instrumento nas tuas mãos. Que ao orarem pessoas sejam curadas, libertas, salvas, restauradas na sua fé. Pessoas retornem para o caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, ministrando sobre a vida de pessoas que estão aqui com o impossível na sua vida. Humanamente não tem saída, não tem solução. Mas eu, Senhor, profetizo a cura divina para essas pessoas. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo prosperidade na sua vida financeira. Senhor, a tua prosperidade não é só dinheiro, não. A tua prosperidade é saúde, é paz, é alegria, é completa, Senhor. É harmonia no lar, na família. Não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria para usar. Dá sabedoria aos teus filhos para administrarem bem as suas finanças. Abençoa a casa. Coloca os teus anjos ao redor. Senhor, eu profetizo paz na família dos teus filhos. Harmonia entre os casais. Em nome de Jesus. Eu profetizo salvação dos filhos, do marido, da mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua família, o teu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor, eu tomo posse da minha bênção, porque eu sei que o Senhor é soberano, é o Deus dos impossíveis, e não há nada
que impeça que os teus planos se realizem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Paulo. Amém. Gente, rapidamente, 3 coisas. Bom, os livros do Bispo Luiz Paulo, nós vamos colocar a partir de domingo. É bom que eu diga para você que o Bispo Luiz Paulo, sempre que ele vem nos visitar, a nós, a Itabuna, ele sempre presenteia a igreja com caixa de livro. E mais uma vez ele nos trouxe uma caixa de livros para que a gente possa colocar à venda e isso possa abençoar a igreja. É um homem abençoador, generoso. Então ele não faz uma visita a essa igreja que não traga na sua bagagem de avião caixa de livro para abençoar. Então você vai ser abençoado e você vai abençoar a igreja. Então a partir da semana que vem, domingo, você vai ter isso. Minha esposa não pôde estar, ela está atendendo uma prescrição médica para poder fazer um exame amanhã às 6 horas da manhã, bem cedo. Estamos orando, é muito importante esse exame. Então peço aos irmãos que estejam também em oração. E a terceira coisa, eu queria que você falasse aquilo que você falou para mim, pastor Laerte, rapidamente aqui. Amanhã nós estaremos em Itabuna comemorando o 11º aniversário. Não podemos esquecer que a igreja de Itabuna foi fruto de Léus. Então diga para o teu vizinho aí, que bom, uma semente foi lançada. E Deus está fazendo ela crescer. Então estaremos lá comemorando, graças a Deus, o 11º aniversário. Amém? Vocês estão convidados. Glória a Deus. Eu queria pedir ao bispo e os pastores que passem lá na frente, que nós vamos estar cumprimentando a igreja, amém? Curve a sua cabeça, vou orar enquanto os pastores estarão passando, com as esposas também, nós estaremos. Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, pela presença, Senhor, do Teu Espírito Santo, pela vida do bispo, Luiz Paulo, do pastor Laerte, de Rony, ó Deus, Pai amado, do Valdinei, pastor Valdinei, que a tua bênção seja também com a igreja de Itabuna, cuidando da vida dos teus filhos. Te louvamos, Pai, pelo teu cuidado naquele lugar. Agora leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Que Deus, o Senhor nos abençoe rica, em nome de Jesus. Amém? Amém.